Amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário, uma excelente, maravilhosa, abençoada madrugada para que tem acompanhado de madrugada. E louvado seja o Senhor por mais esse momento de comunhão, de oração, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui compartilhando mais uma vez um devocional. Uma revelação poderosa, maravilhosa do Senhor para os nossos corações através desta palavra transformadora, renovadora, essa palavra que nos traz consciência, que a cada dia nos faz mergulhar mais profundo no que o Senhor quer nos ensinar. Eu louvo a Deus por cada mensagem, por cada dia, por cada palavra, por cada um de vocês que estão aí acompanhando. Que o Senhor possa abençoar e falar grandemente aos seus corações, como falou no meu coração, neste momento que eu comecei a ler o devocional. Muitas vezes, queridos, nós falamos de perdão. Quantas vezes falamos de perdão? Precisa perdoar. Se não perdoar, o Senhor também não nos perdoa. Se nós formos dar uma oferta e nós tivermos problema com nossos irmãos, o Senhor não aceita a nossa oferta. E o perdão é algo tão sério, queridos, mas parece que a gente não leva tão a sério assim. Muitas vezes a gente trata superficialmente essa palavra tão poderosa, tão libertadora. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o perdão, né? Sobre o que Jesus fez para nos demonstrar que nós devemos perdoar, que nós não temos motivos nenhum para não perdoar o nosso irmão, que não importa o que o nosso irmão nos fez, nós temos a capacidade de decidir perdoar. Porque Jesus, queridos, Jesus sofreu, foi moído, açoitado, flagilado, caluniado, humilhado, crucificado, sofreu aquela morte de cruz, né? Uma morte de humilhação que sofriam somente aqueles bandidos mais violentos, traidores. E Jesus sofreu tudo aquilo, sofrendo tudo aquilo ali na cruz, com muita dor, com muita angústia, com muito sofrimento. Mas naquele momento Jesus nos deu o maior exemplo do perdão. Jesus disse ali em Lucas 23, 24, Ele deixou aquela mensagem que nos fala: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Então Jesus nos demonstrou, queridos, que nós podemos perdoar, que nós temos como perdoar. Porque se Jesus, naquele momento de tanto sofrimento, ele sem ter cometido pecado algum, sem ter feito nada do que eles acusavam a ele, sem merecer nenhum daqueles açoites, ainda assim ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Ele não se defendeu, ele não se justificou, ele não questionou, ele simplesmente nos amou, deu sua vida por nós, nos ensinou na sua caminhada, nos deu exemplo de humildade, de mansidão, de amor e de perdão. Neste momento em que ele já estava partindo, que ele já não suportava de tanta dor, ele perdoou aqueles que estavam açoitando, ele perdoou seus agressores. E ele nos ensinou que nós não temos desculpas, queridos, que nós não temos como nos justificar e falar assim que não, eu não posso perdoar o fulano porque ele fez isso, mas olha o que ele fez comigo, fez isso daqui, me traiu, me caluniou, me injustiçou, me amaldiçoou, me isso, me aquilo. Jesus sofreu muito, mas muito mais do que nós todos sofremos nessa terra, queridos. E Jesus perdoou. Então nós não temos como nos justificar, nós não temos como não perdoar, queridos. E o nosso título de hoje é a liberdade do perdão. A palavra-chave é
agora. A hora é agora. Não deixe para depois, querido, se você tem qualquer pendência com seu irmão. Não deixe para depois. A hora é agora, o Senhor está te chamando a liberar perdão agora. Liberte dessas algemas, dessas prisões, dessa armadilha que o inimigo te colocou, dessa mágoa, desse ressentimento. Libere o perdão em nome de Jesus. Seja livre, seja abençoado, seja próspero. A palavra do Senhor nos diz que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, nós não podemos ser perdoados. O Senhor mesmo nos ensinou a oração do Pai Nosso, que diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o Senhor fala sobre o perdão, e a maior prova de perdão na prática, o Senhor Jesus nos demonstrou ali na cruz, naquele momento de dor, onde Ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então que nós possamos, queridos, aprender com Jesus, que nós não temos motivos para guardar mágoas do nosso irmão. Depois desse exemplo de Jesus, queridos, nós não temos como dizer que não, eu não posso perdoar o meu irmão por causa disso, daquilo ou aquilo outro. Nenhum de nós sofreu o que Jesus sofreu e perdoou. Então perdoe, queridos. Liberte-se dessa mágoa, perdoe hoje, o momento é hoje, é agora. E a nossa frase do dia diz: independentemente de quanto a vida o machucar, perdoar sempre será a melhor opção. Sempre, não tenha dúvida, queridos, perdoar é libertador. A palavra do Senhor fala que se você for levar uma oferta para o seu irmão, e você tiver, aliás, se você for levar uma oferta para Deus, e você tiver algum problema com seu irmão, essa oferta não é aceita. O Senhor manda que primeiro você vá e se conserte com seu irmão, e depois você venha e entregue a sua oferta. Então, queridos, é muito sério. O perdão é algo seríssimo. Se nós estivermos com ressentimento, mágoa no nosso coração, nós temos a nossa vida travada aqui na terra e na eternidade também. Porque se nós não recebermos o perdão do Senhor, ai de nós, queridos, se não formos perdoados por todas as nossas fraquezas e iniquidades pelo Senhor. E a palavra do Senhor é clara quando diz: se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. E a leitura diz aqui em João 19, 33, 34: contudo, quando chegaram a Jesus, constatando que ele já estava morto, não lhes quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então Jesus sofreu tudo isso. Jesus foi humilhado, insultado, caluniado, traído, preso, julgado, flagelado, sofreu escárnio, a crucificação. Tudo isso Jesus sofreu por nós, para nos dar a vida eterna, a salvação, e nos ensinar na prática o perdão, a mansidão, a humildade. E a leitura diz assim: Jesus, após entregar seu espírito e expirar na cruz, teve seu corpo perfurado por uma lança. Para que sua morte fosse confirmada, Jesus, com o coração quebrantado e ferido, não apenas sofreu pelas mãos dos soldados, mas também pela humanidade. Ele foi condenado por homens e contado entre os criminosos, mesmo sem jamais ter cometido pecado. As Escrituras nos dizem que ele foi moído pelas nossas iniquidades, ferido para que, por meio de suas feridas, pudéssemos encontrar cura. Enquanto na cruz, Jesus orou ao Pai perdão daqueles que o condenaram, mostrando que em Deus não há espaço para ressentimento e que o perdão, sendo uma escolha, não é um sentimento. Deve ser liberado o mais rápido possível, queridos.
Perdão é para ser liberado para ontem, o mais rápido possível. Não podemos mais esperar, o tempo é agora, a hora é esta. Né? E a leitura continua dizendo, não há espaço para ressentimentos. Em Deus não há espaço para ressentimento. O perdão não é uma escolha, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. Você decide perdoar e ponto, independente da circunstância, do sofrimento, da dor. Você decide perdoar em nome de Jesus e ponto. E é o mais rápido possível. O perdão deve ser liberado o mais rápido possível, a fim de que o ressentimento não tome o nosso coração. Com certeza já fizeram mal a você. Pessoas erraram com você. Pessoas erraram com você, o magoaram, traíram, entristeceram seu coração com determinadas atitudes. Mas o fato é que você não ganha nada se decidir guardar essas mágoas e ressentimentos. Pelo contrário, você sai perdendo. Quando carregamos muitos pesos no nosso coração, a jornada da vida se torna cansativa e desgastante. O coração de Jesus está aberto para nós. E seu sacrifício encontramos perdão, vida abundante, salvação eterna, cura para nossa alma e sustento para os nossos dias. Tudo o que precisamos foi conquistado na cruz. Nada fizemos para merecer, mas Jesus pagou todo o preço para que eu e você pudéssemos desfrutar da liberdade do céu na terra. Ele se transformou em um exemplo perfeito de humildade e amor, mostrando que é possível. Viva em obediência a Deus. Perdoe uns aos outros. Então o Senhor nos mostrou, queridos, que é possível sim, que se Ele, depois de sofrer tudo o que sofreu, naquele momento de angústia, de dor em que Ele estava para morrer, Ele pediu, Pai, perdoa. Pai, perdoa. Imagine você estar sendo humilhado de todas as formas, machucado, moído, estraçalhado, e você ainda assim perdoar os seus agressores. Pedir a Deus que perdoe, orar por eles. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina a orar pelos inimigos, orar pelas pessoas que nos fizeram mal, porque o perdão é a nossa melhor decisão. Né? Como diz essa frase do dia, independentemente do quanto a vida machucar, perdoar sempre vai ser a melhor opção. E a nossa palavra-chave é agora, a hora é agora. Né? Filipenses 2,7, né? Diz que o Senhor se esvaziou de si mesmo, né? Se transformou em servo e viveu semelhante a todos nós. Ele era como nós, doía, sofria, sentia, mas Ele nos demonstrou na prática o que é o amor, o que é a humildade, o que é a mansidão e o que é perdão. Então, queridos, que em nome de Jesus nós possamos aprender com Jesus, ser humilde, manso, perdoar, independente do que fizeram para você. Perdoe. Perdoe hoje, perdoe agora. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. E em nome de Jesus vamos orar. O tempo já se avançou demais. Vamos fazer uma oração que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em nossos corações. Em nome de Jesus vamos orar. Jesus querido, amado Mestre, Senhor, neste momento vemos a Ti com o coração quebrantado, para agradecer a Ti, Senhor, por tão grande sacrifício por nós. Nos ensinando, ó Pai, na prática, sofrendo calúnia, difamações, traições, prisão, morte de cruz, sendo moído, condenado como um criminoso, violento, sem ter cometido nenhum pecado, nem sequer aberto a boca para se justificar. Foi levado ao matadouro como uma ovelha muda, dando exemplo de humildade e amor.
Senhor, depois de tudo isso que passaste por nós, não temos desculpas, não temos o direito de guardar mágoas de nosso irmão por situação nenhuma. Temos que nos conscientizar da seriedade do perdão e decidir perdoar hoje, agora, neste momento, pois amanhã, Senhor, pode ser muito tarde. Então, Espírito Santo, mova os corações neste momento, Senhor, para liberar perdão. Independente, Senhor, do que essas vidas tenham sofrido, Senhor. O Senhor sabe o quanto doeu, o quanto machucou, o quanto está doendo, o quanto está machucado, o quanto está ferido. Mas o Senhor Jesus nos ensinou a perdoar independente de qualquer circunstância ou dor. Pai, quebranta o nosso coração, Senhor. Nos ajude, Pai, a ser melhor a cada dia. Ah, Senhor, querido Jesus, que nós possamos aprender mais e mais de Ti, Senhor. Que nós possamos a cada dia nos aprofundar mais na Tua palavra, mais na Tua verdade. Senhor Deus, vivendo plenamente, 100%, o que o Senhor verdadeiramente nos ensina, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, viver mesmo uma metanoia, uma transformação, Senhor, de vida, de comportamento, de atitude. Que as pessoas possam ver, ó Pai, a diferença de antes e agora. Que em nome de Jesus o Senhor possa trabalhar, Deus, em todas as áreas das nossas vidas, da vida, Senhor, de todos os amados que acompanham o devocional. Trabalha, Senhor, nas vidas, Pai. O Senhor sabe o que eles precisam, o Senhor sabe o que eles necessitam. O Senhor sabe onde está doendo, Deus. E o Senhor Jesus é o Deus que levou sobre si todas as nossas dores, todas as angústias, enfermidades. O Senhor deu a sua vida por nós, para nos dar, Senhor, liberdade, Pai. Então, Deus amado, que nós possamos ser livres de toda a amarração do inimigo, de todas as prisões, Senhor Jesus, da falta de perdão. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os corações. Eu te peço, Senhor, traga cura no coração de cada amado. Que nunca mais, Senhor Deus, eles consigam guardar mágoa de ninguém, Pai. Que esses corações sejam limpos e libertos para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Blinda a mente, blinda o coração, Senhor, para que nenhuma palavra contrária afete a vida dos seus amados, Senhor. Mas que eles possam estar limpos de coração, Senhor, e assim ter comunhão sincera contigo. Poder receber também o seu perdão, Pai amado. Poder, Senhor Deus, orar e ser respondido. Em nome de Jesus, Deus, te peço, te louvo, te agradeço por essa palavra, por este momento. Muito obrigada, Senhor Jesus, por cada dia. Porque a cada dia, Deus, o Senhor ensina um pouquinho mais do que é ter uma vida, Senhor Deus, melhor contigo, conosco mesmo, com o nosso próximo. Muito obrigada, Jesus. Continue conosco pela tua misericórdia, te peço. Em nome de Jesus, e abençoa a vida de cada querido, Senhor, pelo poder da tua palavra, pelo poder, o poder que há no teu sangue, Jesus. Eu abençoo, Pai, a vida de cada amado em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor abençoe grandemente sua vida, que o Senhor continue falando profundamente no seu coração. E seja livre de toda mágoa, de toda ferida. Saiba que sempre o inimigo, ele sabe, né, aonde dói, ele sabe onde machuca, ele vai estar sempre mexendo ali para doer, para machucar, para ferir, para você viver com ressentimentos. Mas não permita, decida perdoar em nome de Jesus. E viva as bênçãos, a paz, a liberdade, a prosperidade do Senhor em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Eu abençoo. Grande beijo no seu coração, fica com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até amanhã, se o Senhor se nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.